Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre padrões culturais. Começando sobre padrões culturais, né, a própria palavra entender o que significa um padrão. Quando a gente fala padrão, né, no dicionário está estabelecido como uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, ou que é usada como base para estabelecer uma comparação, ou aquilo que serve para ser imitado como modelo. Quando a gente fala de padrão, né, é uma palavra que a gente conhece no dia a dia, no cotidiano, significa um molde, ou um modelo, ou uma regra a ser seguida, né, ou alguma coisa desse tipo, um modelo ou uma forma de fazer tal atividade, ou fazer, ou se comportar, ou alguma coisa assim. Daí, quando a gente fala em padrões culturais, a gente pode falar que são comportamentos, como está ali no texto, são comportamentos e práticas regulares que produzem indivíduos com inclinações semelhantes. O que significa isso? Né? São comportamentos e práticas regulares. Quando a gente falou de cultura, cultura é uma série de tradições, de costumes, de hábitos, né, de uma população. Ou seja, são comportamentos e práticas regulares, não é algo esporádico, não é algo que acontece de vez em quando ou uma vez na vida, alguma coisa assim, mas é algo regular, ou pode até acontecer uma vez na vida, mas não é algo que acontece só com uma pessoa. Por exemplo, é, um nascimento, né? Existe toda uma prática cultural, né, sobre o nascimento, o aniversário de 15 anos, né? Existe uma festa específica, né? É, da festa desse aniversário, ou alguma coisa assim. Ou coisas que não acontecem com muita frequência, por exemplo, um casamento, mesmo assim é uma prática regular no sentido que acontece não só com um indivíduo, acontece com vários indivíduos. É algo regular, talvez não na vida daquela pessoa, mas em toda a sociedade. Então são comportamentos e práticas regulares que produzem indivíduos com inclinações semelhantes. O que significa isso? Significa que as pessoas começam a se comportar de uma forma parecida. Não significa que todo mundo vai se comportar da mesma forma e também não significa que todos vão se comportar daquele jeito ou todos vão se comportar exatamente igual. Significa que a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria, vai se comportar de uma forma parecida. Ou seja, as pessoas vão se comportar de forma diferente e nem todas as pessoas vão se comportar daquela forma, mas a maioria vai se comportar daquele jeito. Né? É uma questão de probabilidade. Por exemplo, é mais provável que uma pessoa que goste de música gaúcha, por exemplo, né, esteja morando, ou seja, ou tenha algum contato com o Rio Grande do Sul ou a região sul do país. Ou uma pessoa que goste de forró, é mais provável que mais pessoas gostem de forró em uma determinada região. Ou é mais provável que pessoas de tal região falem tal língua, né? Português, por exemplo. É mais provável de encontrar alguém, uma pessoa que fala português em tal região, em tal país. Né? Um idioma ou uma religião, é mais provável no Brasil encontrar uma pessoa que siga uma religião, uma vertente cristã. Né? É menos provável encontrar no Brasil uma pessoa que siga ou seja adepta do budismo, por exemplo, que é algo diferente, por exemplo, em países asiáticos. É mais provável lá de encontrar alguém, algum seguidor daquela religião. Ou seja, a gente não está falando que as pessoas são determinadas, mas sim é provável que a maioria siga aquela posição ou aquele comportamento. Ou seja, a vida de cada um seria uma acomodação aos padrões culturais transmitidos de geração em geração. Porque, por exemplo, sobre a religião, é mais provável que eu siga a religião que os meus pais seguem, que os meus avós seguem, ou que os meus amigos seguem. Não significa que eu vou necessariamente seguir aquela religião, que eu não possa seguir outra religião. Mas é mais provável que isso aconteça. Né? Essa é a ideia dos padrões culturais. Que os indivíduos tenham inclinações semelhantes, né? Que tenham posições semelhantes, parecidas, né? Que vão aderir a uma certa religião, ou a um idioma, ou alguma coisa assim. E daí outro conceito que a gente pode relacionar com padrões culturais é o conceito de desnaturalização. Né? O desnaturalização é o processo de perceber que aquilo que parece natural e normal é apenas uma entre milhares de formas possíveis. Né? Quando a gente fala em padrões culturais, por exemplo, na questão de alimentação, comer com garfo e faca, né? Para a gente parece um negócio, é um padrão cultural da nossa sociedade,
se alimentar dessa forma, com garfo e faca, com esses instrumentos, mas não é a forma natural, né? Não é a única forma possível, né? Em outras culturas, há outras formas de se alimentar, né? Ou, enfim, de ingerir os alimentos. Ou, inclusive, a própria alimentação, né? Quais alimentos a gente come, legumes, carnes, né? É mais comum em alguns países, outros países não é comum ter aquele tipo de alimentação. E como a gente vive um padrão cultural, né? No caso do exemplo da alimentação, a gente acha que aquilo é muito natural. É muito natural beber aquelas bebidas, se alimentar daquelas comidas, ou comer com aqueles instrumentos, garfo e faca, mas isso não é natural. Por mais que seja comum, né, existe outras formas de se alimentar, outras formas de se comportar. Então, o processo de desnaturalização é perceber que essas coisas que a gente faz, por mais comuns que pareçam a nós, né, por mais que todo mundo ao nosso redor faça assim, né, a gente tem que perceber que não é algo natural, mas é algo influenciado pela cultura. Né? Como a gente viu, cultura é a expressão de uma população e, como cada população tem a sua expressão, há várias culturas e várias formas de ver o mundo, como a gente viu nas aulas de etnocentrismo e relativismo cultural. Há várias formas de encarar a realidade. Né? E o processo de desnaturalização é ver que o que eu faço não é natural, mas sim influenciado pela minha cultura. Né? O fato de determinadas práticas prevalecerem não é de modo algum natural, pois nada mais é do que a força do costume. Ou seja, o jeito que eu me alimento, o jeito que eu me visto, as músicas que eu escuto, né, não são naturais, né, são influenciadas pela cultura. Como a gente conversou já nas aulas de cultura, né, muitas das coisas que a gente faz parecem naturais. É o jeito que a gente dorme, o jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente vê as coisas, né, se relaciona com as coisas. Algumas delas parecem muito naturais porque é muito comum na nossa cultura se comportar assim. É um padrão cultural, ou seja, a maioria das pessoas vai se comportar daquela forma. Mas isso não significa que não haja outros padrões culturais em outras culturas. Um exemplo disso é a relação, né, o como a gente encara, né, a posição dos homens e das mulheres na sociedade. E daí tem uma autora, né, chamada Margaret Mead. Ela nasceu em 1901, viveu no século XX ali, né, entre 1901 e 1978, e ela estudou sobre o comportamento de homens e mulheres. Né? Muitas vezes a gente tem a sociedade. Ela era uma antropóloga, né, dos Estados Unidos, e muitas vezes a gente na nossa sociedade a gente encara, né, as funções dos homens, as funções das mulheres, né, o jeito que os homens se comportam ou o jeito que as mulheres se comportam de uma forma natural, né, como é próprio dos homens fazerem isso ou é próprio das mulheres fazerem isso. E o estudo da Margaret Mead, um dos estudos, um livro que ela escreveu chamado Sexo e Temperamento, tenta pensar essa questão de gênero, de homens e mulheres e seus comportamentos. Ela tenta relacionar, ela estuda e comprova que o comportamento dos homens ou das mulheres não é algo natural. Né? Por mais que seja comum, por mais que seja um padrão cultural da nossa sociedade, ele é influenciado pela cultura. E como é que ela vai fazer esse estudo? Ela vai estudar três populações. Né? Essas três que estão em amarelo, Arapesh, Mundugumor e Chambuli, né, ela vai estudar essas três populações e vai analisar qual que é o papel dos homens e das mulheres nessas populações. Né? Ela está levando em conta, né, o nosso referencial. Ela encara que na nossa sociedade, né, os homens seriam mais agressivos, mais bravos, mais impessoais, mais impulsivos, e as mulheres seriam mais passivas, mais submissas, mais emocionais, né, mais frágeis, ou toda essa visão que a gente tem de homens e mulheres nos seus comportamentos na nossa sociedade. E ela percebe os seguintes comportamentos nas populações. Né? No estudo dela, na população Arapesh, os homens e as mulheres têm um comportamento que em nossa sociedade a gente caracteriza como feminino, algo mais emocional, mais emotivo, não tão agressivo, né? Mais conciliador, né? Não de não muito enfrentamento ou alguma coisa assim. Né? Na população Mundo Gumor, homens e mulheres se comportariam como homens na nossa sociedade, mais agressivos, mais impessoais, menos emotivos. E na população Chambuli, homens se comportam se comportariam como mulheres na nossa sociedade e mulheres se comportariam como homens na nossa sociedade. No sentido de que as mulheres seriam mais agressivas, mais impessoais,
menos emotivas, e os homens seriam mais emotivos, mais sensíveis, né, mais passíveis ou mais conciliadores. Qual que é o sentido desse estudo? Né? Por que esse estudo, né, da Margaret Mead é importante? Na concepção da época, na época da Margaret Mead, as pessoas pensavam que os homens teriam um comportamento próprio dos homens e as mulheres teriam um comportamento próprio das mulheres. Isso seria dado pela questão biológica, ou seria natural, em outras palavras, seria natural que homens se comportassem de uma forma e mulheres se comportassem de outra forma. Seria próprio do gênero. Todos os homens seriam assim, e todas as mulheres seriam teriam um determinado comportamento. A Margaret Mead tenta provar, né, com sucesso, de que o comportamento de homens e mulheres não tem a ver com o sexo em si, né, o sexo biológico, né, ter nascido homem ou ter nascido mulher, mas o jeito com que as pessoas são socializadas, ou seja, são educadas na nossa sociedade. Ou seja, com isso a Margaret Mead mostra que o comportamento nada tem a ver com o sexo, né, o sexo biológico, e sim com um condicionamento efetuado desde a infância nos indivíduos. Ou seja, como são encarados os homens ou como são encaradas as mulheres na sociedade, ou quais que são os padrões, em outras palavras, quais que são os padrões culturais da sociedade em relação a homens e mulheres. O que se espera dos homens na sociedade e o que se espera das mulheres na sociedade. Né? Quais funções os homens ocupam na sociedade e quais funções as mulheres ocupam na sociedade. Ou seja, é o que a gente costuma ouvir, um trabalho de homem, um trabalho de mulher, ou isso é coisa de homem, ou coisa de mulher. O que a gente ouve, né, essas questões, significa como a nossa cultura, né, se relaciona com os gêneros, com os sexos. Né? O que a gente encara como algo essencialmente masculino e o que a gente encara como algo essencialmente feminino. Né? Por que eu trouxe esse exemplo para a nossa aula de padrões culturais? Para dizer que, por exemplo, algo que parece muito natural, né, como homens e como mulheres se comportam, pode ser muito diferente. Né? Ou seja, não é algo natural, não é algo próprio, né, biologicamente, que vem desde que a gente nasceu. Não é algo essencialmente nosso, natural, instinto. Né? E lembrando lá da discussão sobre cultura e instinto, na primeira videoaula. Né? O instinto é algo natural. Né? O instinto é algo que vem desde da nossa criação. Né? A necessidade de comer, por exemplo, é algo de instinto, é algo biológico. A gente precisa comer para sobreviver. Ou dormir, ou ir no banheiro, né? Realizar necessidades, ou qualquer outra coisa, reprodução, né? São coisas necessárias, né? Biologicamente necessárias para a nossa espécie. Mas o jeito que a gente lida com isso é cultural. Né? A necessidade de se alimentar é biológica, mas como a gente faz isso é cultural. Ou, por exemplo, a necessidade de dormir é algo biológico, mas como a gente vai dormir, né? Em que período, né? Por quantas horas, né? Sob que circunstâncias, é algo cultural, é influenciado pela cultura. Né? Como a gente já tinha discutido, essas questões são biológicas, mas são influenciadas pela cultura. A mesma coisa no experimento da Margaret Mead, nos estudos da Margaret Mead, né, há uma diferenciação biológica entre homens e mulheres. Desde que nasceram, há uma diferença na própria composição dos corpos, né, na própria questão biológica, diferenças hormonais, inclusive, entre homens e mulheres. Mas o jeito que a gente encara essas diferenças nas sociedades, em cada sociedade vai ser diferente. Então, algumas das coisas como a gente acha natural não são necessariamente naturais, mas são influenciadas pela cultura. São padrões culturais. Né? Como eu falei no início do vídeo, né? O jeito que a gente se alimenta, né? Por mais que seja comum se alimentar com garfo e faca, né? Isso não é algo natural, é algo influenciado pela cultura. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo ou tendo a necessidade de se alimentar com garfo e faca. A gente aprende isso culturalmente. Por mais que seja algo normal, algo que parece normal ou algo frequente em nossa cultura, né, isso não é algo natural. Isso é algo influenciado pela cultura, assim como outras questões. Né? E no caso do estudo da Margaret Mead, as relações de gênero na sociedade. Como a gente encara os homens, ou como a gente encara as funções ou os comportamentos dos homens e os comportamentos das mulheres na nossa sociedade.
em resumo, né, a gente tem dois principais conteúdos, dois principais conceitos, né, nessa aula. O de padrões culturais, né, que voltando lá no primeiro vídeo, né, são comportamentos, né, frequentes, né, comportamentos recorrentes que fazem com que se produzam indivíduos com comportamentos parecidos, semelhantes. Isso não significa que todo mundo vai se comportar dessa forma. Isso não significa, no estudo do Margaret Mead, que todos os homens vão se comportar exatamente da mesma forma, ou todas as mulheres vão se comportar exatamente da mesma forma, mas vai se gerar um padrão, ou seja, um modelo. Em geral, os homens se comportam de uma forma, em geral, as mulheres se comportam de outra forma. Ou, em geral, na nossa sociedade, a gente come com garfo e faca. Isso significa que é um padrão cultural, né? A maioria das pessoas vai se comportar de uma forma parecida. Isso é um padrão cultural. E a gente entender que esses padrões culturais, por mais que pareçam comuns, né, eles não são naturais. Esse é o conceito de desnaturalização. Perceber que o que a gente faz, por mais comum que seja, não é algo natural, não é algo biológico, não é algo próprio do ser humano. Não é necessariamente todos os seres humanos em todas as culturas que vão se comportar da mesma forma. Mas cada cultura vai ter uma forma desse comum ou desse padrão cultural na sua população. E o vídeo de hoje é isso. Até a próxima aula.